Gravação iniciada, presidente. Bem, estamos então retornando aqui do intervalo para, dando continuidade à nossa sessão de julgamento do dia 24 de junho de 2020, na parte da manhã. Então, nós fizemos o intervalo, agora estamos retornando para os processos de número. Estamos aqui com todos os conselheiros presentes, né? Conselheiro Mário, conselheira Ana Paula, conselheiro Pedro Paulo, conselheira Ana Cecília, conselheiro Maurício, conselheiro João Vitor, conselheira Rita e eu, conselheira Maria Helena. Nós, então, vamos, então, para o item, deixa eu ver aqui, que vários foram retirados de pauta, eu já disse que retiraram de pauta. Tínhamos julgado 153, da conselheira Ana Paula, 154, não é isso, Ana Paula? E o 155, aí nós paramos para votar o 156. 156, só um minutinho. Acho que 156, o contribuinte Companhia Paranaense de Energia, de relatoria da conselheira Ana Paula ainda. Isso. Acho que estão todos, agora acho que todos vocês estão conseguindo acessar, né? Eles estão já coladinhos aí. Esse processo, ele também é de TR, né? Eu fui premiada com um lote enorme de ITR. E nesse caso, a gente está discutindo, um recurso da Fazenda Nacional, a discussão é a averbação da área de reserva legal até a data da ocorrência do fato gerador. Nesse caso aqui, deixa eu só ir até o finalzinho do voto. Esse caso tem uma situação um pouco peculiar, porque o processo ele não tem provas, não tem averbação. Eu demorei para entender também por que o recorrido ele reenquadrou uma parte de 100 hectares que tinha sido declarado pelo que eu entendi, né? Até coloco aqui para a gente discutir. O recorrido ele pegou uma área de 100 hectares que tinha sido declarada pelo contribuinte na DITR e reenquadrou como APP. E aí essa questão não entendi bem o argumento, porque ele não tem um documento, né, para fazer isso. E essa, inclusive, é a argumentação que foi feita também pela Receita. Eu vou ler aqui um trechinho do recorrido, só para conseguir explicar. Ele fala assim: afastadas hipóteses, né, de aproveitamento das áreas alagadas em outras espécies de benefício, então ele caracteriza que os 100 hectares que foram considerados improdutivos no conceito de reserva legal, eles poderiam, então, subsumissem ao conceito da área de preservação permanente. Até aí eu entendo que a gente já fez algumas vezes reenquadramento quando tem as condições, mas eu não encontrei no processo provas, né, como, por exemplo, a própria averbação ou ADA, que fosse suficiente para fazer isso. Então, essa é a discussão que foi colocada aqui, e que no recurso da União, o que eles discutem, voltando aqui, é justamente, primeiro, né, que ele entendeu que reconhecesse essa questão, seria indispensável que pelo menos apresentasse o ADA ou a averbação. E aí, nesse ponto, eu concordo, e eu estou dando provimento ao recurso da Fazenda Nacional. Sim. Todo mundo já entendeu? Podemos, então, passar a tomar os votos? A conselheira, então, está, em relação ao processo 156, né, conhecendo e dando provimento. Conselheiro Mário. Acompanho, presidente. Conselheira Pedro Paulo, desculpa. Acompanho, presidente. Conselheira Ana Cecília. Eu só preciso confirmar com a Ana, que eu não consegui ver o voto todo. Ana, para você, a averbação ela é constitutiva, Você coloca no voto, isso ou nem menciona? Não, é que na verdade o que acontece é que eu preciso ter alguma coisa, né? E nesse caso não tem nada. Por exemplo, você nem menciona essa situação. Nada, não tem.
Não, eu até menciono aquele meu de sempre padrão, que eu coloco assim, que para a RL, ela poderia ser suprida, a falta de um documento como ADA poderia ser suprida pela averbação, registro da matrícula do imóvel, desde que realizada antes do fato gerador. Sim, entendo. Tá, é APP, é área de preservação permanente, foi glosada. Não, é que na verdade houve a glosa, o que ele está discutindo agora é a RL, né? A APP, Mas ele não declarou a RL, não, só declarou a área de preservação permanente. Ele tem uma declaração de 100 hectares da sim, perfeito. Entendi. Eu vi aqui. Eu vou Tem uma grandona da APP que eu estava olhando, eu vi aqui. Sim. Eu só queria ver se seria pelas conclusões, mas não é o caso. Eu vou te acompanhar. Aí da RL, que aí o voto foi uma coisa bem estranha, porque o voto do relator lá dava mais, dava uma área enorme de alagada que não estava em nada. Entendi. Aí veio o voto vencedor e falou, não, vamos só reenquadrar esses 100 hectares, só que esses 100 hectares também não está claro. Eles pegaram o conceito de área alagada, pelo fato de que existe um documento de que a área realmente era alagada, e fizeram uma fungibilidade, só que sem um ADA, sem uma averbação, sem um documento um pouco mais assim robusto de que isso tivesse sido indicado, declarado, eleito, qualquer coisa. Por isso ok, Ana Cecília, entendeu? Estou acompanhando, entendi. Conselheiro Maurício. Acompanhe, presidente. Com o relator. Conselheiro João Vitor. Acompanho. Conselheira Rita. A relatora. Eu também acompanho. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e o mérito, dar-lhe provimento. Podemos, então, passar para o 157? Sim. Aí eu só ia fazer uma ponderação. 157, né? Só vou apregoar. O 157, contribuinte com a PIA Agropecuária S.A., em recuperação judicial, a relatoria da conselheira Ana Paula ainda. Sim. Isso. Bem, esse aqui, eu vi que são... Qualquer comentário, né, que vocês tenham, podem fazer, assim, me ajudar, porque são muitos ITRs. Então, eu fiz uma planilha para mim aqui, mas pode ser também que em algum momento eu venha a me perder. A Fazenda Nacional aqui interpôs o recurso especial. Aqui a discussão é a exigência de ADA tempestivo para o reconhecimento de área de reserva legal. A discussão desse processo é que há a questão da necessidade da apresentação tempestiva, mas o voto no recorrido, ele não se baseia no fato só dele ser ou não tempestivo. Ele passa para falar mesmo da questão da averbação na margem do registro. Então, embora o recurso da Fazenda venha tratando disso, o elemento aqui que faz o processo na Câmara Baixa, né, no recorrido, decidir é o fato da averbação. Eu não tinha pensado nisso antes, mas como vocês comentaram de manhã a gente ainda está de manhã, não sei se isso faria alguma diferença para vocês daí no conhecimento, porque de fato, porque assim, o elemento do recorrido é a averbação, que a averbação supre a questão da intempestividade. Mas a Fazenda vem discutindo a questão da intempestividade por aquela questão dos 6 meses. Ela diz que é ADA. Ela exige ADA. E tem averbação tempestiva. Tem averbação tempestiva. Então é o caso da súmula, né? Não, é só isso que eu queria ter certeza, só para não me perder, porque eu acabo sempre ficando um pouco confusa. Mas isso. Ela não recorreu do VTN, não, né? Recorreu do VTN, não. Não recorreu do VTN. Eu acho que é a aplicação da súmula também, mas fiquei só um pouco em dúvida. Só assim, nesse caso... desculpa, pode falar. Não, só para reafirmando, assim, eu estou só perguntando se realmente essa área está averbada antes do fato gerador. Se for, aí eu não vejo como... Doutora Marilena, só um pouquinho, peraí. Só um minuto. Esse voto... Esse voto está com alguma coisa errada. Só um pouquinho, doutora Marilena. Deixa só eu abrir, porque ele não... Ai, gente, eu não acredito que ele está...
Só um pouquinho. Eu tô achando que ele não tá com os meus dados aqui da verbação de 1412 da RL. Só um pouquinho. Tô abrindo ele de novo aqui. Ele tá abrindo o meu antigo, gente. De novo, vocês vão achar que eu tô louca, mas eu juro que eu não estou. Mas ele não... Não é possível. Ele abre a parte... Ah, agora abriu certo. Deixa eu só ver se o de vocês está abrindo certo, só para confirmar com vocês. O de vocês está com aquela planilhazinha, tabelazinha no fundo? Porque para mim ele abriu, ele carregou primeiro o que está sem a planilha, agora carregou com a planilha. Ó, o da planilha está certinho, então. Ele declarou a RL de 3.720, o auto de infração não considerou, aí a DRJ também não, mas a turma ordinária enquadrou 1.412, porque esses 1.412 foram averbados nas folhas 66. É a margem do registro, né, do cartório. Ele tem laudo também nas folhas 35 e 68. Ele deu quanto, Ana, de ARL? 1.412. Isso, 1.412, que é o que está na verbação. Embora a declaração da DITR seja 3.000 e pouquinho. Ana Paula, foi antes do fato gerador, né? Sim, isso. O fato gerador dele é o ano 2005. E por que a DRJ não deu? Falta de ADA, né? Falta de ADA, Ok. Porque o ADA, doutora Maria Helena, que ele apresentou, ele até parece que apresenta um ADA, mas ele apresenta um ADA de 2003. E aí vem aquela discussão que eu falei que a Fazenda frisou dos 6 meses. As averbações que eu achei aqui realmente são anteriores. Eu acho que tem que somar para chegar nessa conta aí que eles fizeram, mas... Mas ele diz que no voto, Rita, ele diz que a delegacia reconheceu. Ela reconheceu uma coisa. Ela reconhece, só que ela não dá porque falta o ADA, né? Se ela reconheceu e aqui a gente relativiza o ADA, eu acho que nem as certidões somadas, elas vão lá da página 60 a 65. É isso. Isso. Sempre ela fala aqui, no presente caso, não sei o quê, né? Vamos ver aqui. O que fala aqui? Porque se a DRJ já tiver reconhecido, não tem. No presente caso, comprova-se estar averbada tempestivamente, no ano de 2002, apenas a área de reserva de 1.412. Então, nem teve recurso de ofício, isso já ganhou. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Descumprida, bom, já ganhou, que eu digo o seguinte, ela já considerou, porque eu nessa questão do que já está assim, meu entendimento, né, do que já está na esfera de direito do contribuinte, é o que ele ganhou ali, não tem recurso de ofício. Ela só não deu aqui por causa do ADA. Isso. Quando a senhora falou, considerou, até fiquei preocupada, porque eu coloquei aqui, não. Porque a DRJ, ela reconheceu a verbação, ela que fez o somatório, inclusive, eu nem somei, foi a própria DRJ quem fez o somatório, só que aí ela não dá por causa do ADA. E aí o ATO deu e a Fazenda se apegou nessa alegação. O que está acontecendo, que eu vejo nos votos, porque a gente acaba olhando todos os votos que a gente faz admissibilidade e é sorteado também, é que nesses casos tem turma que está voltando atrás e não considerando nem o que a DRJ já considerou, que já é sacramentado, não tem recurso de ofício, acabou. Ela não deu aqui, ela suspendeu porque
tinha ADA. Que não tinha ADA, né? Mas ela está reconhecendo que foi averbado tempestivamente. E aí, o que o acordo recorrido fez? Só relativizou, não foi a questão do ADA, e eu acho que é a questão mesmo da cima. Bom, conselheira Ana Paula, todo mundo já entendeu a situação? Podemos, então, passar para o voto? Sim. Até já estou vendo ali, Mari, que eu vou arrumar ali o finalzinho. No meu caso aqui, eu só estou dizendo que não merece reparo a decisão recorrida e que é o limite que já foi conduzido lá, na turma ordinária. Então, eu recebo, né, eu conheço do recurso da Fazenda e no mérito eu nego provimento. Você está negando provimento pela aplicação da súmula e colocando a súmula... Ela está na ementa lá também. Ok. Eu cito ela aqui, né, no corpo e na ementa. Tá. Conselheiro Mário. Presidente, a Fazenda ela nem discutiu a questão do somatório das áreas, ela tratou exclusivamente da necessidade ADA, então eu acompanho a conselheira, negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Conselheiro Pedro Paulo. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Acompanho. Conselheiro João Vitor. Com a relatora. Conselheira Rita. Com a relatora. Eu também acompanho a relatora pelas conclusões. Eu acho que tem aquele pedaço, né? Tem, E eu me bati aqui no começo contar para vocês, porque eu copiei e colei da nossa pasta da nuvem, e eu fiquei com 5 arquivos de cópia em conflito em cada um. Por isso que eu tô buscando aqui os mais recentes de cada um para colar ali. Então eu vou pelas conclusões também. Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e presidente. Mérito, negar o provimento. Os conselheiros Mário, Maurício e Maria Helena votaram pelas conclusões. Sim, podemos... Agora, então, seguimos aqui. O número 158 da pauta, contribuinte Fernando Galvão de França, acho que é de França, não sei se é porque não tem o cedilha aqui, ainda de relatoria da conselheira Ana Paula. Isso. O do Fernando, nesse caso aqui, a discussão do processo do Fernando, ela também é a questão da necessidade, né, da averbação da RL. Nesse caso aqui, só para frisar, é um recurso da Fazenda Nacional. Houve pedido tanto da discussão da averbação da RL como também do VTN, só que a admissibilidade ela deu parcial seguimento, então subiu apenas a questão da averbação da RL. No acordo de admissibilidade, o contribuinte, aqui ele apresentou só contrarrazões, é no próximo que apresenta o recurso. Aqui ele apresentou só contrarrazões, e aí, referente aos dados do processo, a gente tem fato gerador 2003, uma declaração da DITR de 8.381,20 hectares de ARL, e APP 24.500 hectares. O auto de infração não aceitou nenhuma parcela dessa dimensão, a DRJ também não, a turma ordinária aceitou o da RL, porque a RL tem averbação lá nas folhas 104 e verso. E aí ela tem averbação antes, aqui deixa eu ver se é antes do fato gerador. Não, aí eu tenho só que olhar a data do início da ação fiscal dessa daqui que eu não olhei, porque nesse caso aqui, para vocês, eu sei que faz diferença, e a averbação, ela é de 11 de setembro de 2003, e o fato gerador é 2003. Aí, nesse caso, eu tenho só que olhar a data do início da ação fiscal. Mas tem ADA também, as folhas 152, e para quem fizer diferença também tem laudo e laudo complementar. E no laudo complementar também bate a mesma porção de... Só num dos laudos ele é 8.007,
E daí, no laudo complementar, ele complementa para o mesmo valor do ADA, que é 8.381, que é o valor averbado e que foi o valor considerado pelo acórdão recorrido, tá? Eu só tenho que ver a data... Mari, você está com ele aberto aí? Você que é mais rápido do que eu? Só conferir a data de início da ação? Não, mas aí a gente não tem... Isso não interessa para ninguém, creio eu. A gente passou o faturador, né? A RL é separar PP, é para a área de preservação permanente. Não, mas não teve uma discussão que vocês fizeram esses tempos? Não tinha alguma coisa que o início para a RL adiantava? Nada? Não, a súmula determina que... Entendi. Bom... É que tem ADA. Não, desculpa, mas a minha pergunta é porque tem ADA. E daí, por isso que eu perguntei, porque eu achava que tinha um posicionamento de alguém que era assim, que havendo ADA, ele servia até a data do início da ação fiscal, eu achava isso. Não, a gente até relativiza, pode nem ter ADA, ou ter ADA, ou não ter, ou tem tempestivo, tendo a ver. Em todo caso, para mim não faz diferença também, mas eu só estava falando para colocar ali nos quadrinhos direitinho, né? Aí aqui eu só coloco que embora tenha averbação, ela não é antes do início da ação fiscal, então ele não é suficiente para alterar a obrigatoriedade. Fiscal, Ana Paula, antes do início da ação fiscal não é termo para a gente aqui, assim, você pode até colocar, mas para a gente importa ser antes do faxinador. Não, eu entendi, eu só perguntei se havia algum posicionamento diferente, porque são várias pessoas e eu não lembro do posicionamento de todos. Não, alguém considera que, se for antes da ação fiscal para reserva legal, a averbação se dá? Eu acredito que não tem esse posicionamento. Eu só perguntei, eu peguei alguns processos que tinham esse posicionamento na Câmara Baixa e eu achei estranho, sim, na Câmara mas Baixa aí eu salientei. Tem direto, tem sim, tem. Na Câmara Baixa tem sim. Mas eu estou dizendo só que isso aí, assim, para nós, para quem entende que tem que ter averbação, é antes do faxinador, ou talvez possa ter até alguém que... Mas assim, não tem essa questão do... Oi, Maria. No corpo do seu voto, você está citando a Lei 12.651 de 2012. É o novo Código Ambiental, né, o vigente. E aqui o faturador, e salvo engano, ele traz diferenças de conceito, né, pelo menos com relação à área de preservação permanente, que no código anterior, e esse exercício aqui é 2003. É só um comentário, porque em 2003, pelo código anterior, desse faturador aqui, são as áreas preservadas, né? Pelo Código Ambiental novo, esse 2012, se você não vota, basta que você tenha aqueles acidentes geográficos, né, que ele considera já como APPs, né? Então os conceitos são, se não me engano, são diferentes, né, de uma lei ou outra. Aí eu não sei como você usa esse voto no padrão. Mas eu faço uma digressão da aplicação desse código. Bem, não é o caso aqui, mas só porque você acho que como é uma visão mais benéfica, ela serve para fazer a definição de APP das características naturais do terreno. Ana Paula, outra coisa aqui está falando assim, a discussão dos autos, sim, se apenas ao tocante ao reconhecimento da RL. Verifico que, para fins de sua comprovação, temos de usar tão somente a averbação ocorrida do fato gerador antes da início da ação fiscal. Quer dizer, nem se, no voto, a questão dele é que ele não entende que tenha que ser antes do fato gerador, ele acha só que tem que ter a averbação. E o recurso da Fazenda é que tem que ser antes do fato gerador. Então, não tem essa questão do início da ação fiscal, só para depois não dar algum problema de embargo, alguma coisa assim. Não, então, Maria Helena, é porque no voto recorrido tratava disso. Não, o recorrido é do Gustavo Haddad. Mas ele não coloca assim, verifica a averbação legal do contribuinte, se deu em 2003, anteriormente à intimação fiscal. Então, eu só rebati o argumento dele. É uma novidade para mim, porque para mim ele só entendia que ele está dando o mesmo tratamento para... Bom, então tudo bem. Eu só finalizei rebatendo porque que eu coloquei que merecia uma reforma no acordo. Ele foi ad hoc, coitado. Porque ele não tinha esse posicionamento, agora que eu entendi. Ele foi ad hoc porque ele teve que fazer uma formalização deve ser do Rodrigo Lacombe, deve ser. Ali, quer ver? Se você olhar aqui a participação, o relator era o Rodrigo Lacombe, ele deixou algumas coisas sem formalizar, e aí o Gustavo formalizou algumas. Por isso que eu estou
Eu, assim, na minha cabeça, como eu trabalhei muito tempo com o Rodrigo, com eles todos, né? Nessa Câmara, o Gustavo não tinha esse entendimento. E aí eu olhei assim, mas que coisa, falei sem nem olhar. Mas aí é porque ele está fazendo um para o Rodrigo Lacombe. É por isso que eu perguntei para vocês quando começamos, eu falei, alguém tem esse posicionamento? Porque aqui a gente nunca discute, mas como eu subiu exatamente para rebater ele, eu fiz essa ponderação ali. Conselheira, a questão da verbação antes da ação fiscal. No caso da RL, eu só perguntei se para alguém fazia impacto. Nós no processo em dezembro, nós votamos assim. Sim, mas nós dois, né? É. Mas eu acho que não foi, mas era um caso diferente, não era? Porque, via de regra, é na data do fato gerador, não é? Não, essa é a jurisprudência predominante, mas foi esse o caso. Eu sabia que tinha mais alguém que estava em dúvida disso também. Eu fiz na época uma declaração de voto, inclusive. Ah, então, era isso que eu perguntei, que daí a doutora Marília falou que não, mas eu sabia que alguém tinha pensado do conselheiro Gustavo, e eu nem, porque eu já sabia o posicionamento dele. Mas não, mas estou falando que aqui no nosso colegiado, o Pedro Paulo também vota assim, e eu estava pensando que era isso, que tinha alguém que... entendi. Não, Pedro Paulo, eu não me lembrava desse posicionamento, não. Eu lembrava que tinha alguma alteração, mas não que era nesse sentido. Porque era o meu posicionamento na Câmara Baixa, né? E aí que eu mantive aqui na Câmara Superior. Em relação à RL também, a verbação. Isso. Então, nesse caso, Pedro, talvez para você, eu digo, até aquela vez eu votei contigo na ideia de pensar melhor e não parei para pensar. Mas se fosse o caso, então talvez esse processo para você tenha um resultado diferente. Eu estou vendo seu voto aqui, você está dando provimento ao recurso. Eu estou dando provimento, mas a verbação ela foi no ano do fato gerador, então provavelmente antes do início da ação fiscal. Mas então você está negando. O que você está fazendo? Eu tô... Não, mas ela não é antes do fato gerador, no seu caso aqui, não? Não, é que assim, só para você entender, eu estou negando, eu estou dando recurso da Fazenda. Infelizmente, o que acontece? A averbação foi em 11 de setembro de 2003 e o fato gerador é 2003. Então eu estava negando, eu tinha esquecido que eu e você, a gente tinha votado em dezembro. Está dando provimento, está aqui, dá-lhe provimento no final do Sim, é isso. E o Pedro Paulo está me lembrando que em dezembro nós teríamos negado. É isso que está acontecendo. Porque eu e ele tínhamos conjecturado um pensamento diferente em dezembro. Mas por que, se ele está entendendo que é antes do fato gerador e você também, não é isso o fundamento para você? Não, ele não é antes do fato gerador. Tá certo. Não é antes do fato gerador. Não, eu estou dizendo o seguinte, que se você está dizendo aí, se era fato gerador foi tanto e foi setembro, não tem que ter sido antes da ação fiscal, porque a ação fiscal não começaria ainda no ano do fato gerador, isso não seria possível, não tem o fisco espera dar a oportunidade se a pessoa declara e paga, não ia fazer uma fiscalização, aí claro que sim, aí teria só que ali negar, né? Então o Pedro Paulo está me lembrando disso, é isso que nós estamos debatendo aqui nós dois. Então, tendo em vista que aqui está dando provimento, você poderia então dizer o voto, Ana Paula, no fundamento, para todo mundo poder se posicionar? Mas eu já disse o voto, doutora Marilena. Você está dando provimento ao recurso da Fazenda? O meu voto inteiro está dando provimento. O Pedro Paulo só está apontando que eu estou sendo incoerente com o que eu votei em dezembro. Só que ele falou com palavras bonitas, assim. Não, eu sei. Eu fiquei confusa. O seu posicionamento agora, hoje, nesse processo eu tô mantendo o que eu sempre fiz, que é dizer que a data é a data do fato gerador. Mas ele me lembrou isso, né? Ele me lembrou que realmente... exatamente com isso. Desculpe, porque foi só em dezembro que o Pedro colocou algumas ponderações que eu achei importante. Só para lembrar que eu voto, eu acordo 9202008482 de 8 de dezembro de 2019. Sim, e que eu gostei do teu posicionamento, porque você fez uma explicação interessante. Eu me lembrei agora disso, que a gente ficou tempo sem votar ITR desde dezembro. Mas, enfim, a conselheira, então, está conhecendo do recurso, no mérito, dando provimento, não é isso? Conselheiro Mário. Repensando. Conselheiro Mário.
Está desligado, Mário. Desculpe. É o posicionamento majoritário da turma, né? Então, estou acompanhando a conselheira no sentido de dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Conselheiro Pedro Paulo. Não, a divergência na linha do... Eu já votei em dezembro, fiz declaração de voto, já está feita a declaração, não vou repetir. Não, eu vou então, doutora Marilena. O Pedro tem razão, eu mudei o posicionamento com ele aquele dia. Eu vou então arrumar e o Mário abre a divergência. Pode ser, Mário? Aí eu arrumo o meu posicionamento. Vou pensar nisso. Eu estou achando que é alguma coisa contra mim, que quando eu concordo com você, você diverge de você, não estou entendendo. Mas é que o Pedro Paulo me fez uma lembrança que eu mudei em dezembro. Ela não quer de jeito nenhum, né, Mário? Não quer não. Eu tento me aproximar, mas está difícil. Então, o coração peludo da Ana não está deixando. Mas olha que eu estou com saudade de dividir a bancada com você. Tá joia, estamos aqui na bancada virtual. Presidente, então eu abro a divergência para dar provimento ao recurso da Fazenda, mantendo o posicionamento que vem sendo majoritário por parte da nossa turma de julgamento. Microfone, presidente. Microfone, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Não foi eu que abri. Sim, eu acompanho então a relatora. Você me lembrou que eu tinha que voltar. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho o relator. A relatora? Relatora, perdão. É porque eu poderia estar pensando que o relator é o Não, eu até vi esse voto, Pedro. Eu até vi seu voto lá, a sua declaração de voto do João. Eu acho que naquela ocasião você fez uma distinção, entendendo que não era o caso de aplicação da súmula e tal, e fez uma fundamentação bem interessante, que eu ainda estou, inclusive, estudando a sua declaração, mas por enquanto eu vou acompanhar a divergência, na verdade, não foi? Porque a Ana votará. Então. Conselheiro Maurício. Eu vou acompanhar a divergência, inclusive é o que diz o decreto federal, né? O regulamento do ITR. Então, eu estou acompanhando a divergência, presidente. Tá. Conselheiro João Vitor. Oi, aqui cortou o teu áudio aí. Eu estou aplicando a tab aqui, mas eu esqueço e largo. Entendi. Nesses casos de ITR, tanto em relação à área de preservação permanente, quanto em relação à área de reserva legal, eu tenho procurado seguir a jurisprudência do STJ, inclusive aí encampada por parecer normativo, por parecer da Procuradoria, né? E ato declaratório e tudo mais. E essa jurisprudência do STJ é no sentido de que a área de reserva legal ela é constituída através de averbação, então haveria um efeito constitutivo e não declaratório, e isso explicaria, inclusive, a súmula 122, né, segundo o qual a averbação em data anterior ao fato gerador implica a exclusão da área de reserva legal da área tributável do imóvel. Então eu continuo aí nessa mesma linha de raciocínio, adotando basicamente o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inclusive o que já fazia em relação à área de preservação permanente, né, que bastaria, por exemplo, a questão do laudo, e é uma jurisprudência do STJ que foi, inclusive, também foi consolidada no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que tem súmula a esse respeito. Eu cito isso nos meus votos. Então, mantendo-me fiel a essa corrente interpretativa, eu vou acompanhar a divergência. Realmente foi um lapso muito pequeno, né? A averbação ocorreu no próprio ano de 2013, em setembro, mas como o fato gerador, a princípio, ele ocorre no dia 1º de janeiro, então há uma extemporaneidade e eu acompanho a divergência. Microfone, Maria. Eu tenho áudio, presidente. Se fosse o ADA, daria, porque o ADA é março, né? 6 meses, mas a RL. Eu estou falando se fosse para a ADA, né? Bom, a conselheira Rita. A divergência. Então,
Por unanimidade de votos, conhecer do recurso e no mérito. Em relação ao 158, né? Conhecer no mérito, maioria de votos, dar provimento. Vencidos os conselheiros Ana Paula, relatora, e Pedro Paulo, não é só Ana Paula e Pedro Paulo, né? Negaram o provimento. Maurício, posso colocar você fazer o designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Maurício. Bem, podemos seguir, então? Agora, o número 159 da pauta, Ângela Gontijo Assunção Pimenta, ainda de relatoria da conselheira Ana Paula. Só. Estou abrindo aqui para esse da Ângela. Doutora Marilena, eu tento abrir antes, mas eu não estou podendo abrir 2 arquivos ao mesmo tempo que meu coisa trava. Então, eu estou abrindo devagar. Ok, tudo bem. Então, esse da Ângela aqui, também a gente está discutindo, né? A questão da glosa de área declarada, área de reserva legal. A União, ela recorre aqui que no recorrido foi dado parcial provimento para excluir a área da reserva legal, exigindo especificamente a apresentação do ADA. Quer dizer, deveria ter exigido especificamente a apresentação do ADA. Então, nesse caso em especial, nós temos como prova nos autos a verbação, a DITR, o contribuinte declarou 303,1 hectares a título de ARL. Deixa eu só ver se esse é só ARL. Só ARL também. E nós estamos falando do fato gerador de 2006. A averbação, ela ocorreu em 2004. Então, a turma ordinária, ela faz um recorte, né? Ele faz uma declaração na DITR de 303,1 hectares. Contudo, a averbação ela é de 206,18. Uhum. Então, a turma ordinária já faz esse recorte para o valor da averbação. As folhas da averbação são 26, 27. Eu coloquei ali até o livro, que está bem difícil de achar, então tem o livro, a folha, bem certinho. E aí, nesse caso, eu aceito a averbação. Eu aceito a averbação porque ela está anterior ao exercício, ao fato gerador. É a súmula, então, né? É a aplicação da súmula. Uhum. Vejam que aí, olha, é um caso também do nosso colegiado, vejam que está aí votando o conselheiro Gustavo, a Natália, vejam que é unânime. Essa exigência, todo mundo só entendeu que caberia a parte averbada, né? Vejam que, por isso que eu me confundi naquele processo que tinha um voto do conselheiro Gustavo, entendendo outra data, né? Porque ele estava fazendo um ad hoc. E aqui é o foco nosso mesmo, que nós tínhamos nessa turma. Bem, todos aqui já estavam com esse entendimento. Bom, a conselheira, então, está negando o provimento ao recurso da Fazenda pela aplicação da súmula, é só a RL, que já deu a parte que estava averbada antes do fato gerador. Conselheiro Mário. Só chamo a atenção lá para a conclusão, conselheira Ana Paula, que está invertida também, e eu acompanho a relatora, presidente. Já arrumei aqui. Você vai pela conclusão ou não, Mário? Só para eu já registrar. Da mesma forma, porque os argumentos são os mesmos. São. Bom, conselheiro Pedro Paulo. Eu acompanho a aplicação da súmula, né? Esse é. Então tá. Não tem aquela discussão nossa lá. Conselheira Ana Cecília, desculpa. Eu acompanho. Conselheiro João Vitor. Tem um Maurício, né? Desculpa, eu fui na sequência aqui. Tem hora que eu tenho que me policiar, porque a sequência que a gente está vendo é diferente. É diferente. É diferente para todo mundo, né? Eu acho. Não é a mesma que eu vejo. Né? Só que depois da Ana Cecília até o João Vitor, eu fui direto. Maurício, normalmente eu estou tentando acompanhar a sequência. Maurício, conselheiro João Vitor. Eu acompanho também. Conselheira Rita. Relatora. Eu também acompanho.
pelas conclusões, né, por unanimidade de votos, conhecer, e é bom vocês me ajudarem também nessa ordem aí, se eu passar, confundir, no mérito, negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões. Mário, você também é Maurício ou não? Mário, Maurício, vamos falar, Maurício. Sim. Maurício e Maria Helena. Pronto. Agora passamos, então, para o 160, Carlos Alberto Tosi Milanese. Ainda de relatoria, número 160, ainda de relatoria da conselheira Ana Paula. Caso vocês enjoem de mim, eu quero dizer que tem muito mais. Só para avisar. Bem, esse aqui também é discussão da verbação, né? Eu vou lá para o meu quadrinho só para ficar mais claro. Aqui ele fez uma declaração na DITR de 2.534 hectares de ARL e a turma ordinária considerou apenas 206,18. Nós temos um ADA, esse ADA tem uma discussão de intempestividade, ele foi de 28/8/2007, mas a gente está julgando o fato gerador de 2005. E a gente tem a verbação, essa verbação também intempestiva para a maioria de vocês, porque ela ocorreu em junho de 2005 e o fato gerador também é 2005. Então, desse modo, a própria TO, né, só considerou 206,18, até eu vou olhar aqui na decisão deles aqui só para frisar por quê. Eles colocaram assim, que questão do VTN, deixa eu pular, que o laudo, eles acham que aceitaram o laudo, peraí que esse eu não lembro de cor, eu tenho que ler aqui, só um pouquinho. Foi glosada toda a área de reserva legal, não tem documento, o ADA é intempestivo, a verbação é intempestiva. Aqui, ó, eles aceitaram, acho que só o laudo, tinha um laudo e eles aceitaram para PP, mas para a gente não subiu, então é só a questão mesmo da RL, tá? E aí, para a RL, não tem tempestividade nem no ADA e nem na verbação. Nesse caso, como eu já me posicionei no outro, lembrando do que o Pedro Paulo me lembrou, então, nesse caso aqui, eu vou considerar tanto o laudo, a verbação, quanto o ADA, que são do mesmo ano, Pedro Paulo, do mesmo ano do fato gerador, mas antes da início da ação fiscal. Tá, então, nós temos aí, então, Ana Paula, caso também de reserva legal, tem a verbação, mas a verbação é posterior, né, ao fato gerador. Ok. No mesmo ano em junho. Mas aí, peraí. Mas aí não é o caso da súmula, não? É que nesse caso, a verbação... uma diferença sutil na aplicação da súmula. A verbação tem que ser antes do fato gerador. Mas a verbação ela é posterior, Considerando o fato gerador, considerando que o fato gerador é 1º de janeiro, a verbação foi feita depois. Foi em junho. Aí não é a súmula. Não, eu sei, mas é porque a súmula diz que o ADA pode ser entregue antes da ação fiscal se tiver sido averbada. Não, a súmula não trata de ADA, não. A súmula diz que se a ARL foi averbada na matrícula do imóvel antes do fato gerador, relativiza-se a necessidade do ADA, dispensa-se o ADA. Tá. Que ele fala assim, a verbação da área de reserva legal na matrícula do imóvel em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do ADA. Então, daí, nesse caso, acho que não dá. Daí eu estou mantendo, né, aquele posicionamento que foi do anterior ao último. Nossa, boa explicação. E tudo isso para dizer antepenúltimo. Bem, o fundamento aqui é exatamente aquele que o conselheiro João Vitor tinha falado do STJ, que é constitutivo, que é o fundamento mesmo que deu suporte à súmula, a toda essa jurisprudência que depois nasceu, que gerou a súmula. Bom, conselheiro Mário,
microfone. Isso. A conselheira Ana Paula está encaminhando por conhecer e dar provimento ao recurso do contribuinte, e eu, pelos mesmos motivos da votação, acho que é anterior não, do penúltimo, né, Ana Paula? Penúltimo voto. Eu abro a divergência, presidente, para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Conselheira Pedro Paula. Com a relatora, presidente. Conselheira Ana Cecília. Foi a relatora. Eu não vou nem consignar pelas conclusões, porque nesse caso aí não teve averbação, né? Você está decidindo, a sua razão de decidir é a súmula, a aplicação direta da súmula, né? Você diverge. Eu acho que você diverge. Você acabou de votar diferente no processo anterior. Ah, ela está dando. É porque eu estava lendo aqui o voto. Isso. Ela está negando. Então, é a averbação posterior ao fato gerador. O que vai acontecer? Todos os votos. Você está negando provimento ao recurso da Fazenda. E a divergência... então vai acompanhar a divergência. Não, é o recurso do contribuinte. É do contribuinte. Do contribuinte. O contribuinte está pedindo porque o que acontece? Ele declarou 3.000 e poucos hectares lá na DTR. Só que a UADA e a averbação ocorreram em junho do ano do fato gerador, entendeu? Para você, no teu posicionamento que você tem seguido, para você ele não serve, ele não é aplicação da súmula. Ah, sim. Ok. O que está acontecendo? Está dando essa confusão, porque eu realmente tinha esquecido dessa ideia, dessa mudança minha de posicionamento. Todos os meus votos estão aplicando naquela sequência que a gente sempre fez. E agora eu estou reformulando eles aqui, porque o Pedro me lembrou que realmente deixa eu ver, então, se eu entendi direito. Isso aqui que a gente está tratando agora é porque eu fiquei lendo aqui a declaração de voto e acabei me distraindo da sua explicação. A gente está discutindo, então, a área de reserva legal. Isso. Houve a averbação posterior à ocorrência do fato gerador. Isso. E você está, nesse caso, você está acolhendo? É porque eu estou seguindo em dezembro. Então eu mudei meu posicionamento com o Pedro. Daí a conselheira está dando provimento ao recurso do contribuinte, acompanhado pelo conselheiro conselheiro Mário divergiu, entendendo que negando provimento. E aí o conselheiro Pedro Paulo votou com a conselheira Ana Paula. E aí, eu acompanho a divergência, no caso. Conselheiro Maurício. Divergência. Conselheiro João Vitor. Divergência. Conselheira Rita. Com a divergência. Eu também com a divergência. Então, por unanimidade de votos, conhecer e... Esse é 160, né? 160. Então, negar-lhe provimento. Por maioria de votos, né? Por maioria. Negar-lhe provimento. Vencidos os conselheiros. Os conselheiros Ana Paula, relatora, e Pedro Paulo, que lhe deram provimento. Maurício, é igual, a mesma questão, você pode ficar designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro Maurício. Esse é igual o 158, né? O 158 é igual ao 58. Continuamos, então, nessa sequência, o processo número 161 da pauta, Sérgio Paulo de Souza Jorge, ainda de relatoria da conselheira Ana Paula. Aqui a gente vai discutir, então, a obrigatoriedade da apresentação tempestiva do ADA e se essa poderia ser suprida pela averbação. Então, é a mesma coisa, só que a diferença é que aqui eles estão batendo na necessidade do ADA por parte da Fazenda. Nós estamos só indo até o meu quadrinho lá, a gente tem A gente está discutindo o fato gerador de 2005, o contribuinte, ele declarou na DTR uma área de 4.800 hectares de ARL.
Tem uma averbação, essa averbação ela é de 5 de dezembro de 2003, portanto ela está tempestiva, ela tem o ADA também, o ADA está nas folhas 15, ele é de 17 de junho de 2003, e também nesse importe dos 4.800 hectares, que foi então o enquadramento feito pela turma ordinária. A DRJ reconheceu a averbação, inclusive foi lá que eu encontrei a indicação das folhas, mas por causa do ADA ser intempestivo, a DRJ não fez o enquadramento. Uhum. Não tem laudo, só para constar. O recurso da Fazenda, então, quer a questão do ADA, né? Bom, então você está, Ana Paula, por favor. Sim, aí até agora que eu vi que eu escrevi uma coisa estranha ali naquela frase que eu coloquei, que o mesmo ano não serve, não é o mesmo ano, tá, gente? É só porque eu escrevi ali. Mas é 2003, todos os documentos, a averbação e a ADA, e o fato gerador que nós estamos discutindo é 2005, então eu mantenho, não tem por que reformar, né, o que foi decidido pela turma ordinária. Por que a DRJ não deu, se o ADA também é anterior? Porque ele fala que, acho que é aquela questão de 6 meses, né? Deixa eu olhar aqui. Não, mas é muito antes, até do fato gerador, quanto mais de 6 meses depois. Eu estou só estranhando porque a DRJ não deixa de dar se um ADA de 2003 com exercício de 2005, a menos que seja aquele caso ela querer um ADA para cada ano, mas eu não lembro se é 2005 já começou. Eu não sei, turma, eu estou abrindo aqui. A decisão da DRJ está nas folhas 3340. É porque a decisão é antiga também, 2011. Bem, mas não muda nada, né? Aqui, só para tirar essa dúvida, que às vezes já foi até uma coisa que... Nenhum desses casos que a gente julgou, o fato gerador é anterior a depois de 2012, não, né? Não. Pelo menos dos meus, não. É tudo... Você sabe que a partir de 2012 não é mais obrigatória a averbação da reserva legal, né? Você sabe que como eu nunca trabalhei com isso, eu só fiquei sabendo mesmo aquele dia que você me contou. Porque, assim, é uma coisa que a gente lida pouco, né? A RL, a PP. E aí, o dia que você trouxe aqueles elementos lá que a gente comentou sobre isso, que eu fiquei sabendo. A gente volta a muita coisa velha, né? O que significa que, pela teoria de que a averbação é constitutiva, significa dizer que a partir de 2012 não existe mais área de reserva legal. E significa dizer que a vontade do legislador, ela mudou. Mudou até a questão em relação a áreas ambientais, a meio ambiente. Mas daí muda o conceito, muda a base de tudo, né? Tem que mudar tudo, nossa. Doutora Maria Helena, eu posso... Eu estou só olhando aqui, logo, sem razão, o pleito para a excluir da área total do imóvel. Só ficou a reserva legal, né, Ana Paula? Só, os 4.800. Eu já olhei aqui, a DRJ está realmente questionando o ADA de 2003, para entender dela. Tem que ser um para cada ano. E realmente, assim, a partir de 2007 ou 2008, é que o IBAMA bastou um ADA, entrega a ele só quando fosse retificar a área ou fazer alguma alteração que seja. Mas antes disso, a exigência do IBAMA era que houvesse um ADA para cada exercício. Bom, tudo bem. Nem isso a gente também segue, não. Mas, enfim, o importante aí é que a Fazenda Nacional quer rever o acordo por causa do ADA, né? E nós temos a súmula. Mas, enfim, conselheira Ana Paula? Aqui, nesse caso, então, eu estou conhecendo do recurso... É da Fazenda esse, né? Deixa eu olhar que eu errei lá embaixo. É da Fazenda. E daí eu estou negando. Certo. Conselheiro Mário. Presidente, conforme as outras votações que nós já fizemos aqui, em que eu acompanhei a conselheira, eu vou acompanhar pelas conclusões também, tá? Ok. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheiro Pedro Paulo. Conselheira Ana Cecília. Acompanho. Conselheiro Maurício. Pelas conclusões. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho. Conselheira Rita. Acompanho.
Eu acompanho também pelas conclusões. Então, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e no mérito negar provimento os conselheiros. Mário, né? Mário também? Pode abrir o microfone, Mário, também pela conclusão. Estou só pegando a lógica dos outros. Conclusões, presidente. Mário, Maurício e Maria Helena votaram pelas conclusões. Sim. Sigamos aqui. Bom, aí o 162 da pauta, nós estávamos só completando, né, o que a gente tinha deixado para trás. 162 do conselheiro Mário, desculpe, já foi julgado. Vamos então para o 163, pode ser, conselheiro Mário? Continua. Eu acho que já foi. Você não votou no meu lugar naquela hora? O 162 só. Ah, tá, desculpa. 163 nós paramos, não foi? Isso. Desculpa. Eu acho que esse dá para a gente fazer bem rapidamente, presidente. Eu vou lá para o final do voto já, porque isso aqui, o contribuinte Alebras, né, salvo engano, é um recurso especial da Fazenda Nacional. Desculpa, eu até não... o número 163 da pauta, o contribuinte Alebras Limitada, relatoria do conselheiro Mário. Obrigado, presidente. Então, a discussão aí é só... a questão da Fazenda, ela traz a discussão sobre a necessidade de ADA para o reconhecimento da isenção com relação à área de reserva legal. O contribuinte, aí no final do voto, bem no final do voto, eu apresento o argumento de que o contribuinte fez a verbação ocorreu antes do fato gerador, então eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional. Sim. Conselheira Ana Paula. Desculpa. Mário, perdão, eu confesso, eu estava concentrado tentando abrir o meu próximo. Só me fala, subiu o quê mesmo? Subiu só a RL, eu espero que agora você não mude de posição para votar contra mim. Mas subiu só a RL, é recurso especial da Fazenda Nacional, em que a Fazenda discute a necessidade de apresentação de ADA para a RL, e eu estou aplicando a súmula 142, né, presidente? E eu voto com o Mário. O conselheiro Pedro Paulo. Obrigada, Mário. Conselheira Ana Cecília. Acompanhe. Conselheiro Maurício. Acompanhe. Conselheiro João Vitor. Acompanha. Conselheira Rita. Voto. Eu também acompanho por unanimidade de votos, conhecer e, no mérito, negar-lhe provimento. Agora, então, vamos para o 164 da pauta, conselheira Ana Paula. O contribuinte é Isidório Jacir Coser. Esse aqui, deixa só eu ir ali para ver o que subiu. Esse aqui é a questão também a necessidade de averbação prévia da área de reserva legal. Aí aqui a gente tem a seguinte situação. O contribuinte, ele declarou na DITR 6.000 hectares de ARL. Ele não foi considerado nenhuma porção de terra pelo auditor, nenhuma pela DRJ e nenhuma pela turma ordinária. Então, ele teve uma glosa total da ARL dele, porque o ano do fato gerador é 99, e ele tem a averbação somente em 2003. Então, mas ele tem laudo também, se para alguém importar, mas acredito que para a RL não importa. Então, mas eu registrei ali também a existência dos laudos, e os laudos também de 2003. Nesse caso, como eu mudei meu posicionamento, né? Até para ficar claro que está sendo gravado, se alguém vai ler, vai achar que eu mudei o tempo todo. Mas só para esclarecer, eu tinha um posicionamento até dezembro, e daí dezembro eu segui o posicionamento que o Pedro Paulo trouxe uma visão interessante, eu acompanhei, então eu estou aceitando, mesmo que a averbação ela seja posterior ao fato gerador. Vou ter que arrumar aqui só. O contribuinte está recorrendo da ARL, não é isso? E aí, Ana Paula, não tem averbação tempestiva? Não tem. Ela é 4 anos depois. Declaração fiscal, né? Aí é isso que eu estou procurando aqui, porque esse posicionamento, como eu não fiz o voto para isso, eu só estou dando uma olhadinha, Pedro. Já te falo.
Peraí que eu estou abrindo a... No início, porque, na verdade, a única situação que poderia... Bem, A verbação de 2004, processo de 2003, então dificilmente foi antes da 99, não, é ano calendário. Não, processo, o ano do processo. Qual que é o ano do processo? 2003. E a verbação? Novembro de 2004, né, doutora Ana Paula? Não, 2003. Gente, olha, uma questão de ordem, tá? A gente continua a votação desse processo após aí a gente interromper aqui o julgamento, a gravação, porque nós temos que liberar o gravador, tá certo? Então, que já são 5, exatamente o horário, né, que nós tínhamos combinado. Então, eu peço apoio, por favor, pode desligar, pode interromper a gravação, por favor. Ok, gravação encerrada, presidente.